Que el Señor les bendiga a todos, a todas. Irmãos, irmãs, pessoas recentes, pessoas pela primeira vez que nos visitam. Deus lhes cubram com grandes bênçãos. E no final, pois, do ensinamento, estaremos fazendo nossa oração por pedidos, por necessidades, por doenças. E vocês aproveitam, se estão doentes, se tem alguma doença ou algum familiar doente que esteja em casa ou no hospital. Aproveitem vocês e, se querem levantar a mão, levantem a mão e peçam ao Senhor que Ele, como nosso médico divino, tenha misericórdia e lhes faça um milagre, uma cura. Bem seja vocês, bem seja sua família, seus seres queridos. O Senhor nos conhece a todos, conhece nossos pensamentos, nossas necessidades. Ele conhece nosso entrar, nosso sair. Nada lhe escapa de nossa vida. Assim que nós colocamos nosso coração com sinceridade, com confiança, crendo que Deus está aí próximo de nós e que Ele terá misericórdia e vai nos ouvir, vai nos consolar. Assim que vocês, na oração final, devem orar e pedir a Deus. Não se preocupe, não se angustie, se não lhes impõe as mãos, porque tem muitos que vão à igreja no dia de domingo, como hoje, vão à igreja com o desejo de que lhes deem profecia ou lhes imponham mãos pela doença. Geralmente, fazemos uma oração assim, global, e você não duvida que Deus está aí olhando e conhecendo sua necessidade, e Deus faz o milagre. Sim, o Senhor tem ensinado aos crentes que imponham mãos, lhes dá os dons. Isto fazem durante a semana, de segunda a sábado. Estão aí os irmãos impondo mãos, estão profetizando, ministrando os dons. Mas no domingo, mas bem é como dedicado ao ensinamento, a aprender o que Deus tem nos ensinado, está ensinando essas maravilhas de sua palavra, de sua doutrina. E ouvimos os maravilhosos testemunhos das pessoas de como o Senhor está aí respaldando a sua obra, respaldando a sua igreja, respaldando-nos a todos nós, respaldando o Senhor, vivificando também os escritos bíblicos. Assim que a honra e a glória damos ao nosso Deus, porque não estamos só, senão que temos a este ser maravilhoso conosco. E o dia de domingo é o dia de dar louvor e honra a Deus e aprender doutrina, ir com o coração, desejando que esse dia vamos estar de festa com o Senhor. Como o testemunho da irmã que ela contava que ela, pois, dava-lhe preguiça ir à igreja, ao ensinamento, como o via pela internet, bem fosse seu celular ou seu televisor. Ela em si, de pijama também, dava-lhe preguiça vestir-se e de pijama. Veja que o Senhor lhe deu um grande ensinamento, porque ela vê que vem um homem muito importante que ela sabia que era o Senhor e lhe fala, disse-lhe, vista-se. Então, nós dizemos, Deus nos conhece, mas também Ele vê em nós a reverência que devemos ter nos momentos quando nós estamos orando, louvando a Deus, buscando a Deus, vindo às igrejas, ao templo, à congregação, a reverência também. E o Senhor quer que nos congreguemos. Ele quer que estejamos sempre congregados, assim que tem que deixar a preguiça. Deixa a preguiça. Eu sei que vocês estarão todos na igreja. Eu vou perceber quando vejo os que se conectam. Os que se conectam, porque nas igrejas é um ponto, mas neste ponto, nesta congregação tem em algumas 500, em outras 1.000, em outras 200, 300 pessoas. Mas eu vejo que continua ali o número dos que estão sozinhos na casa. Isso também nós vamos perceber. Mas, bom, não somos nós. Não somos nós os que estamos fiscalizando, nem inspecionando, nem vigiando vocês.
é o Senhor, é nosso Deus. E Ele olha nosso coração também, assim que vamos assim em frente, vamos seguir em frente, sentem-se, acomodem-se em seus lugares e vamos com alegria e gozo hoje ver algo que já vimos na pandemia, a fé. Na pandemia, recordo que falamos da fé, lemos quase todo o capítulo 11 de Hebreus, lemos todo na pandemia e dei o ensinamento sobre a fé, sobre o capítulo 11. Hoje vamos repetir? Não é demais repetir? Tornamo-nos mestres e mestras da palavra do Senhor quando repetimos. Eu ouvi muitos irmãos e irmãs que dizem que repetem o ensinamento 3, 4 vezes. E que, quando o repetem, voltam e encontram coisas novas. Aprendem algo novo e diz, mas já tem 3 vezes que ouço o mesmo ensinamento e esta é a 4ª vez. E estou aprendendo algo diferente. O que foi que aconteceu? Me distraí? Ou foi que cochilei? Ou foi que sim, houve alguma distração? O que foi que aconteceu? Que agora estou entendendo algo depois dessa 4ª vez que estou ouvindo o ensinamento. Isso eu tenho ouvido a muitas pessoas dizer e isso é verdade. É verdade. Por isso eu digo, na pandemia eu ensinei o capítulo 11 de Hebreus e hoje, pois certamente vamos encontrar algo diferente, vamos pôr toda a nossa atenção, isso sim, certamente vão desculpar-me um pouco o tempo, porque são 40 versos que vamos aqui examinar, ler e desfrutar com o nosso Deus, assim que para a honra e a glória de nosso Deus. Hebreus 11, verso número 1, onde diz: ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada. A firme segurança da realidade esperada. A fé é a prova convincente, assim que eu repito, ora, a fé é a prova convincente do que não se vê. Como quando Deus falou a Abraão e disse: serás pai de muitas nações. Sai da tua terra, da tua família, da tua casa e vai ao lugar que eu te indicarei. Porque ali te abençoarei, te farei um homem grande, poderoso. E Abraão disse, sim, Senhor. E imediatamente arrumou seus pertences e se foi. Saiu sem saber aonde ia. Essa era a prova convincente de Abraão. Ele não sabia aonde ia, mas Deus lhe havia dito: eu vou te sinalizar o lugar. E ele disse sim. Ele teve essa certeza. Não duvidou. Não questionou. Não disse a Deus: mas aonde vou com minha família? Onde vou viver? Do que vou viver? Em que vou trabalhar? Vou ir a um lugar onde ninguém me conhece? Onde seguramente ninguém vai me aceitar? Sou um desconhecido? Ele não disse isso. Ele disse que arrumou seus pertences e se foi, sem saber aonde ia. Era a certeza de Abraão. Era a prova convincente de Abraão. Deus falou e Deus cumprirá. E vou-me. E Deus proverá tudo. Bendito é o Senhor. Isso é a fé. Essa é a fé. A certeza de algo que vamos esperar no futuro. Algo que Deus nos tem prometido. É a convicção, a segurança, o crer em algo que Deus me prometeu. Algo que me parece impossível. Para o ser humano é impossível, mas creio, estou convencido
Estou seguro que assim será, porque para Deus não há nada impossível. Essa é a fé. Então, já nós sabendo sobre o que é a fé, não é como aí alguém tem dor de cabeça e lhe dizem, tome uma aguinha uma infusão de ervas. Uma infusão de ervas, tome-a e tenha fé que isso vai lhe ajudar. Isso não é ter fé. A fé está ligada com o nosso Deus, com a palavra de Deus, não com a palavra dos seres humanos. O ser humano pode prometer ao outro muitas coisas. Um ser humano ao outro lhe promete. Lhe diz, bom, eu vou levar-te a passear, eu vou presentear-te isto, vou dar-lhe o outro. Não, o outro não vai dizer, sim, eu tenho fé que você vai fazer isto. Não, o homem falha. Deus não falha. E a fé está ligada com tudo o que concerne ao nosso Deus. O que Deus tem falado, tem prometido, isso. E nós o esperamos, cremos e obedecemos também a Deus. Então, isso é o que se chama a fé. Assim que vamos dizer que aqui no verso 2 diz, porque por fé os antigos alcançaram bom testemunho. Os antigos alcançaram bom testemunho pela fé. Porque eles ouviram a Deus quando Deus lhes ensinava, quando Deus lhes ordenava, quando Deus lhes dava instruções, lhes prometia, dava-lhes ordens, e eles creram, aceitavam, obedeciam. Essa é a fé. Por isso diz que esses antigos alcançaram um bom testemunho por terem tido fé. E aqui começa a nomeá-los. O verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus. Diz que a palavra de Deus disse, faça a erva, façam-se os animais. E diz que os animais apareceram. Faça-se a luz. E que a luz apareceu. Então, podemos dizer que estes elementos tiveram fé, porque ouviram a palavra de Deus, a ordem do Senhor, obedeceram e apareceram. Então diz, pela fé entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito das coisas visíveis. Não existia a luz, não existia o dia, não existia a noite, não existiam os animais, a vegetação, mas a palavra de Deus diz, faça-se a vegetação, façam-se os animais, e todos apareceram. Essa é a fé. O 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. O que foi que aconteceu com Abel? Deus havia ensinado a Adão a conhecer, que ele conhecesse seus caminhos. Deus ensinou a Adão leis, requisitos, ensinou-lhe que tinha que honrar a Deus, ter respeito, amá-lo. E, à sua vez, não narra a Bíblia, mas sim se vê como Abel tinha temor de Deus, respeito pelo Senhor, e ele onde aprendeu? Seguramente, seu pai havia lhe ensinado o temor a Deus. E por isso diz que Abel teve muito temor do Senhor, amou a Deus, e em seu trabalho, que ele era pastor de ovelhas, diz que ele dava ofertas ao Senhor, dava o melhor. Enquanto que Caim, vemos em Caim que existiu a avareza, a inveja, a cobiça e a ambição, e ele nunca deu o melhor a Deus. Então, aqui no verso 4 diz que por essa fé Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, então Deus o justificou.
dando Deus testemunho sobre suas ofertas, e por ela, depois de morto, ainda fala. Porque o Senhor disse a Caim: o sangue do teu irmão está reclamando-me desde a terra. Porque Deus estava defendendo Abel e dando a entender que ele tinha sido um homem justo, que esteve sob o temor e o amor assim a Deus. Essa foi a fé de Abel. Creu neste ser sobrenatural, que tudo sabe, tudo pode e o domina. Essa foi a fé de Abel. No verso 5 diz, pela fé, Enoque, que foi outro patriarca. Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, na Bíblia, creio que é no capítulo 6, se não estou equivocada, mas não se fixe tanto no capítulo, senão mais bem na história de Enoque. Que diz, na Bíblia diz que Enoque não conheceu a morte. Ele não morreu. Diz que ele foi transladado porque Enoque achou graça ante Deus e não viu a morte porque Deus o premiou desta maneira. E aqui no verso 5 diz que Enoque foi transladado para não ver a morte, por quê? Pela fé. Diz, e não foi achado, porque Deus o transladou. E antes de sua transladação, teve testemunho de haver agradado a Deus. E se agradou a Deus, é porque ele teve fé. E qual foi a fé? Que quando ele conheceu a Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, as ordens de Deus, o ensinamento dele, seus caminhos, suas leis, Enoque creu e obedeceu e também atuou. Começou a fazer boas obras. Por isso, Deus o premiou. Dessa maneira, deu-lhe essa grande bênção. Essa foi a fé de Enoque. O 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando se diz esse verso que eu escuto que muitas pessoas o diz de memória, há muitas pessoas que diz de memória, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas seguramente não entenderam bem o que é fé, o que é a fé. E aqui no verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crer, se você não aceita a existência de Deus, como hoje, se você não crê que Deus existe, que Deus se manifesta ao homem, que Deus fala ao homem, que Deus faz milagres, e você não crê, então não pode receber bênçãos do Senhor. Não as pode receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você primeiro tem que crer e aceitar que Deus trabalha como Pai, como Filho e como Espírito Santo, que Deus enviou a seu Filho o Verbo de vida, a mesma palavra de Deus, que esteve ali antes da fundação do mundo e que Ele se fez carne, tornou-se como um ser humano e que veio à terra para estar com os homens, para salvar. Se você não crer nisto, impossível que você possa agradar a Deus. Porque você tem que crer nele, aceitá-lo e dizer sim. São mistérios grandes e escondidos, mas eu creio que para Deus não há nada impossível e Ele fez estas coisas. Assim que essa é a fé, que você creia e aceite e apegue-se ao caminho e siga o parâmetro do que Deus quer mostrar-lhe ou da maneira como Ele quer guiá-lo. Então já Deus vai dizer, este tem fé, esta tem fé. E assim, desta maneira, agrada a Deus. E Deus começa a manifestar-se em sua vida.
quando Deus vê que você tem fé, porque creu nele, porque creu que Deus existe, que Deus se adora ali em espírito, que Deus trabalha como Pai, como Filho, como Espírito Santo, que enviou os dons espirituais aos seres humanos, aos que têm crido, aos que creem e aos que crerão, que ele se manifesta na congregação. Quando você crê nisso e começa a obedecer a doutrina, os mandados, os mandamentos do Senhor, começa a afastar-se de coisas más para agradar a Deus. Então Deus diz, tem fé e isso agrada a Deus, e Deus começa então a abençoá-lo ou abençoá-la, e Deus começa a manifestar-se em sua vida e o guarda e o protege, e daí em diante você é uma pessoa que não está só no mundo, porque tem a ajuda de Deus. Isso é fé. E aqui então diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o homem ou a mulher que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que Deus galardoa ou premia aos que o buscam. Isso tem que crer, aceitar e ter em nosso coração. O verso 7. Pela fé, Noé, vocês lembram de Noé? No dilúvio, quando houve o dilúvio, quando Deus ordenou a Noé que fizesse uma arca, lhe ordenou, diz que neste tempo não chovia, não tinha chuva, e Deus disse a Noé, tens que fazer uma barca onde vais proteger tu, tua família e alguns animais, porque eu vou enviar um dilúvio e todos vão morrer afogados. Tudo será afogado em água e todos perecerão. Noé não começou a duvidar? Senhor, mas o que é isso de chuva? Eu nunca ouvi a chuva, nunca a conheci, não tenho visto. O que é isso? Mas como assim, Senhor? Não, isso é impossível. Isso não pode acontecer. Isso não deve ser. Ele não questionou, senão que ele obedeceu a Deus. Ele creu e começou a construir a arca. Da Bíblia narra que ele durou 120 anos construindo a arca. E nesses 120 anos ele pregou às pessoas que se arrependessem, que buscassem a Deus, porque vinha um dilúvio, vinha uma chuva e que todos iam perecer. E assim que seguramente consideraram um louco a Noé, não creram e zombavam dele certamente. Quantas coisas não pode ter sofrido Noé neste tempo? Mas o que aconteceu? Que Noé tinha fé. Diz que pela fé, Noé, quando foi advertido por Deus sobre as coisas que ele não conhecia, como a chuva que não a conhecia, que não sabiam, diz com reverência, diz que Noé teve reverência em seu coração, preparou uma arca para a salvação de sua casa e por essa fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, herdeiro da justiça. Todo aquele ou aquela que crê e obedece a Deus e faz as obras de Deus, disse que tem fé e Deus diz são justos ou justas. Diz que Deus é o que justifica. E também o Senhor oferece a herança, a vida eterna. Estas são as bênçãos que Deus dá a esses que têm fé. Então, vimos já a fé de Noé. Creu e fez a arca, e ele se salvou, e Deus o justificou. Logo, vamos com o verso número 8, onde diz, pela fé, Abraão, que já falamos, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber como herança. E saiu sem saber para onde iria. Mas tinha fé Abraão, e creu em Deus, e lhe obedeceu. Imediatamente atuou, quer dizer, arrumou suas coisas e saiu, e se foi, sem saber aonde ia, mas Deus ia com ele. A fé de Abraão. E no verso 9, pela fé, habitou Abraão como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa.
a fé daqueles homens, o que fizeram e como Deus os justificou e como Deus os abençoou. Até o dia de hoje é a bênção deles. No verso 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. Então diz uma cidade que tem fundamentos e cujo artífice e construtor é Deus. Isto esperava Abraão quando Deus lhe dizia: tu tens que sair daqui porque eu vou fazer-te pai de muitas nações. Então Abraão não sabemos o que imaginou, mas ele não teve tempo nem de imaginar coisas senão sair e ir após da palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus. Essa é a fé. E esta fé que estamos lendo nós aqui em Hebreus 11 é a fé que nós hoje também temos que ter. Mas vamos continuar falando dos personagens da antiguidade. No verso 11 diz: pela fé, também a mesma Sara, sendo estéril, recebeu poder para conceber e deu à luz, mesmo fora do tempo da idade, porque teve por fiel quem lhe prometera. Quando Deus disse a Abraão que daria-lhe um filho, que Sara teria um filho, diz que Sara estava por aí ouvindo e sorriu. Sorriu, mas de ver que sua idade que ela tinha e que ela não tinha idade para ter filhos. Então ela sorriu do que Deus lhe daria. Sentiria como vergonha, também diria, nesta idade, e eu grávida, não é? Ter um bebê? O que ia dizer às pessoas? Não, ela não pensou nisso. Só sorriu, sim, o que faz Deus. Mas se ela tivesse duvidado, pois Deus não tinha lhe dado filho, e se Deus lhe deu o filho é porque ela creu, e aqui diz que ela creu em Deus. Creu que Deus era fiel, que havia lhe prometido que lhe daria um filho. E deu-lhe o filho, a fé de Sara. Pelo que também de um a este já amortecido quanto a isso, descendeu uma multidão como as estrelas do céu, e tão inumerável como a areia que está à beira do mar. Então diz que fala que Deus depois começou a fazer-lhes essas promessas, depois que fala a Abraão, começa a falar também a Isaque, que foi o filho de Sara. E faz-lhe a promessa a Jacó também, as mesmas promessas de bênçãos, e essas promessas para o futuro, as promessas que têm que ver com nossa vida espiritual de hoje, com a manifestação que Deus tem conosco no dia de hoje. E todos estes personagens tiveram que ver com estas promessas maravilhosas, que hoje nós as estamos desfrutando também. E agradecemos ao Senhor, porque Ele, ensinando-nos desde aquele tempo, desde os antigos, e no dia de hoje, ensinando-nos o mesmo, o Espírito Santo. Então, nós nos alegramos, porque estes escritos e estas vivências e experiências destes personagens não ficaram na história, não ficaram nos escritos, senão que hoje nosso Deus também as está vivificando em nossa vida pessoal. Hoje também Deus, quando uma pessoa vai à igreja, à congregação, lhe dão profecia, Deus lhe diz: eu te trouxe a este lugar, tu não viestes por casualidade, porque eu tenho feito um acompanhamento em tua vida, fizestes isto, fizestes aquilo, pensava de tal maneira, e eu estava ali. Que formoso é Deus hoje, este mesmo que esteve milhares de anos atrás, o mesmo nosso Deus. Com razão que, em alguma parte da Bíblia diz, Deus é o mesmo ontem e hoje. Ontem e hoje o mesmo? Então, quando as pessoas lêem, não, é que memorizaram o verso, que é que Deus é o mesmo ontem e hoje pelos séculos, não é? Mas é o mesmo o quê? O mesmo que falou aqueles personagens, o mesmo que lhes prometeu e lhes deu ordens, e lhes cumpriu muitas coisas. É o mesmo que hoje nos fala, nos promete e nos cumpre. Faz milagres em nossa vida, nos dá paz.
Glória a nosso Deus. A fé que eles tiveram e a fé que nós temos que ter. E o verso 13, conforme a fé morreram todos estes sem receber a promessa. Diz que muitos morreram, muitos personagens da antiguidade. Diz, conforme a fé, morreram todos estes sem receber a promessa, mas vendo-a de longe e crendo nela, e saudando-a e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então diz que o povo realmente se formou, Deus formou o povo e teve muitas promessas, muitas leis, muitas ordenanças, mas como o povo já em multidão começaram a desobedecer a Deus, a perder esta fé e a não obedecer a Deus, então, pois, diz que por isso morreram muitos sem ter conhecido as promessas de Deus. Mas nós, hoje, que estamos aprendendo a doutrina e aprendendo que se nós já temos a fé, que é crer no Senhor, que já temos as experiências de tudo que Ele tem nos falado, nos prometido, o que Ele diz ter em nossa vida, para a nossa vida material, física, e logo depois a vida eterna. Então nós, se queremos ser inteligentes e ser sábios, e seguir, e não vamos menosprezar estas bênçãos de nosso Deus, e nós queremos seguir em frente e abraçar e alcançar estas promessas, porque temos muitos exemplos dos antigos, do que eles perderam e não puderam receber o prometido. Alguns. Mas nós sabendo que Deus é assim, que Ele é o mesmo ontem e hoje, então hoje nós temos que lutar neste caminho e seguir em frente neste caminho, seguir nesta fé, seguir o caminho da fé, para alcançar essas promessas e um dia ter a vida eterna. No verso 14 diz, porque os que dizem isso claramente dão a entender que buscam uma pátria, pois se lembrassem daquela de onde saíram, certamente teriam tempo de voltar, mas aspiram a uma melhor, isto é, celestial. Pelo que Deus não se envergonha deles e de se chamar Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então, aqui fala que se muitos morreram, não viram o prometido, nós temos um exemplo em Abraão, quando Deus lhe disse, serás pai de muitas nações. E nós vemos que Abraão morreu e não conheceu sua promessa, porque a nação se formou depois com Moisés. E depois, com o Senhor Jesus Cristo, vêm as outras nações a participar, porque o Senhor Jesus Cristo fez a promessa que pregue seu evangelho em todas as nações do mundo e que os que creem nele e o seguem e façam a sua vontade, então eles entram também a participar desta cidade, deste povo, deste redil, e que entram a participar das bênçãos do Senhor, das promessas e da vida eterna depois. Então, aí, vemos que a promessa que Deus fez a Abraão, que será pai de muitas nações, está se cumprindo no dia de hoje conosco, ainda que Abraão morreu e não viu essa promessa, mas ele morreu crendo que assim seriam as coisas. Então, ele é pai em espírito, porque Abraão está com Deus. Abraão existe, está com Deus, desfrutando. Não sabemos se de repente Deus lhe está mostrando a igreja, a congregação, isso não sabemos. Mas Deus lhe disse, serás pai, e assim é. E assim é porque ainda que seja 2 almas em cada país que se convertam a Deus, isso já se conta. Como o que disse o Senhor, serás pai de muitas nações, quer dizer que todas as nações teriam a oportunidade de participar, de que escutassem o Evangelho e também de participar da grande bênção de Deus, a salvação. Assim que o verso 17 diz, pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que receber as promessas, que é o mesmo Abraão, ofereceu seu unigênito. Por fé, Abraão, Deus disse a Abraão, vou dar-te um filho.
E depois Deus disse a Abraão: tens que me sacrificar o teu filho. Ele não o questionou, não disse, mas como assim? Mas me dá um filho, então agora vai tirá-lo, vou sacrificá-lo? Não. Ele obedeceu e essa fé, Deus a premiou. Abraão foi nosso pai da fé. Diz que o pai da fé é Abraão. Aunque antes de Abraão se vê que lemos todos os personagens que tiveram as bênçãos de Deus por fé. Os grandes personagens, Noé, Enoque, todos eles, Matusalém, todos eles tiveram esta grande bênção. Mas Deus premia ou ressalta muito a Abraão porque já lhe fez esta promessa do futuro. Essa promessa que é no futuro, o que está realizando é o Senhor Jesus Cristo. Ele está realizando esta promessa de Abraão porque ele é o que está ali trabalhando com sua igreja para que se cumpra sua palavra, realize seus projetos de que pregue-se este evangelho em todo o mundo, quer dizer, em todas as nações. E aqui diz no verso 18 diz: Deus disse a Abraão: em Isaque será chamada tua descendência. E depois então disse que como era possível que Deus lhe dissesse: sacrifica teu filho. Mas ele o fez, Deus o provou e Deus viu que Abraão tinha fé. O verso 19: considerando que Deus é poderoso, Abraão, considerando que Deus é poderoso para levantar até dentre os mortos, de onde supostamente também lhe tornou a receber. Quer dizer que Abraão pensou e disse: sim, Deus quer que eu sacrifique a meu filho, mas certamente Deus vai ressuscitá-lo depois, para que se cumpra tudo o que me prometeu acerca do meu filho. Isso é o que diz esse verso 19. E no 20 diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú sobre as coisas vindouras ou futuras. Pela fé, Jacó, ao morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado sobre a extremidade de seu bordão. Jacó era conhecedor das promessas que Deus fez a Abraão e a Isaque, e logo a Jacó também, quando em sonho lhe falou. E ele creu em Deus e quando ia morrer, abençoou a cada um de seus filhos e também aos filhos de José, porque ele estava crendo que Deus lhe falou e lhe fez promessas e que essas promessas se cumpririam. Esta foi a fé destes personagens, a fé de Jacó. Pela fé, José, quando José, o que esteve no Egito, o filho de Jacó, diz: pela fé, José, ao morrer, mencionou a saída dos filhos de Israel e deu ordens a respeito de seus ossos. Pela fé, quer dizer que José lhes disse: quando Deus tire vocês daqui, porque eu sei que Deus vai tirá-los daqui do Egito, desta escravidão, vai tirá-los e vocês irão a um lugar que Deus vai levá-los a desfrutar. Quando isso acontecer, leva meus ossos, eu não quero ficar aqui. E lhes disse isso porque ele confiava, cria, havia crido em Deus e sabia que Deus tinha bênçãos para este povo, para esta família. E também as bênçãos dele é que levassem teus ossos também dali do Egito. Essa era a fé de José. O 23, pela fé Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Então eles, os pais de Moisés, não tiveram medo do decreto do rei que ia matar a todas as crianças menores de 2 anos, senão que eles esconderam esta criança confiando e crendo no poder de Deus, e confiando que Deus ia guardá-lo e ia protegê-lo, e assim aconteceu. Essa foi a fé, diz, por essa fé da família dos pais de Moisés, ele se salvou. E no 24, pela fé Moisés, quando já adulto, rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, diz, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a gozar dos deleites temporários do pecado. Ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia de Deus. Possivelmente a mãe, porque a mãe de Moisés foi a que o criou, ela deve ter lhe contado a história dele e falar-lhe de Deus, e diz que ele, por isso, não quis pertencer à realeza do Egito, senão mais bem sair desta família para ir defender a seus irmãos, porque cria
em Deus, porque tinha confiado em Deus. E no verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros dos egípcios, porque tinha em vista o galardão. Então, ele estava pensando em Deus. Em Deus. E aqui o apóstolo diz que Moisés, sem saber, ele estava escolhendo as riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. As riquezas celestiais. Estava escolhendo Moisés antes de pertencer à família real. Porque ele estava crendo em Deus, confiando no Senhor. E o 27, pela fé abandonou o Egito sem temer a fúria do rei, porque se manteve firme como quem vê aquele que é invisível. Creu quando Deus lhe falou. Recordamos que ele estava vendo uma sarça e diz que a sarça ardia e estava ali, e que Moisés ouviu a voz de Deus que lhe disse: tira os calçados de teus pés, porque a terra em que estás é santa. E Deus lhe falou e lhe fez as promessas. E Deus deu muitas instruções a Moisés. E ele creu em Deus e não teve medo do rei. Não lhe interessou que o rei o procurava para tirar-lhe a vida, porque teve fé. Essa foi a fé de Moisés. O 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o exterminador dos primogênitos não lhes tocasse. Recordemos na história que antes de sair do Egito fizeram a festa da Páscoa e Deus deu ordens a Moisés dizendo que tinha que tingir a entrada das portas com o sangue do cordeiro que tinham sacrificado, que fizessem uma comida que comesse toda a família e que com o sangue untasse a porta, os umbrais da porta, da entrada da casa, porque o anjo exterminador ia passar a meia-noite e ia tirar a vida a todos os primogênitos do Egito, porque este foi o castigo que Deus impôs ao rei por causa da dureza de seu coração, de sua desobediência, de não querer deixar sair o povo do Egito. E Moisés, com a fé, crendo em Deus, obedeceu, fez a Páscoa e, assim que pintou, a porta da entrada, diz que quando o anjo passou à meia-noite, todos os que estavam com o sangue do cordeiro em suas portas foram guardados, protegidos, e os demais dizem que teve uma mortandade. Morreram todos os primogênitos do Egito. E aqui diz que pela fé foi que Moisés fez essas coisas, porque ele creu em Deus. Então, nós estamos todos analisando se estes personagens naquele tempo, que Deus não se manifestava a eles com os dons espirituais, mas que hoje o Senhor se manifesta com os dons espirituais e que tem nos dado o Espírito Santo. Por isso é que se recomendam a muitos que busquem o batismo com o Espírito Santo, que é o primeiro sinal para saber que o Espírito Santo veio à sua vida, a seu coração, que você fale em línguas, então já sabe, Deus já está comigo. Então Deus dá os dons espirituais e começa Deus a manifestar-se na vida de cada um, falando, ensinando, corrigindo, dando-lhe ordens, guiando-lhe, orientando-lhe e fazendo-lhe as promessas maravilhosas. E dessa maneira é quando este ser, este homem ou esta mulher, que já são amparados por esta bênção espiritual, começa a ter fé e a crer no Senhor, porque é que essa fé temos que tê-la todos os dias de nossa vida. Nós temos que viver com esta fé todos os dias de nossa vida. Então, aqueles personagens da antiguidade, veja de que maneira Deus os está justificando com sua fé que eles tiveram no Senhor. E também no 29 diz que pela fé passaram pelo Mar Vermelho como por terra seca, e tentando os egípcios fazer o mesmo, foram afogados. Isso é verdade, porque diz que eles passaram o Mar Vermelho e que quando já passaram ao outro lado, os egípcios, o rei, todos iam atrás, e diz que as águas se juntaram e todos pereceram. Então, pela fé, porque Moisés obedeceu a Deus. E no verso 30, fala de outra fé, diz que pela fé caíram os muros de Jericó. Recordemos com Josué. Com Josué, quando Deus ordenou que dessem
7 voltas ao redor do muro, tocando umas trombetas, e que então o muro ia cair os muros, e Deus lhes deu vitória a eles nesta batalha, e conquistaram estes territórios e esta cidade chamada Jericó. E diz que pela fé, porque Deus falou a eles e disse, somente dê a volta e gritem e toquem as trombetas. E então eles obedeceram, porque tiveram fé. Essa foi a fé. Crer no Senhor e obedecer e não questionar. Mas como vai ser possível que os muros vão cair com nossos gritos? Isso não pode ser. Como vai ser isso? E não, eles não. Disseram, vamos fazer, vamos obedecer. Obedeceram e os muros caíram. Então, a fé. Veja o que faz a fé. O que faz a fé. Tem pessoas que dizem por aí, eu as ouço dizer, dizem, ai, que a fé move montanhas, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo falava por aqui das montanhas, que o que tem a fé diz, passa essa montanha, passa ao outro lado, e que isso aconteceria. Mas é que essa não é essa fé de jogos, de zombaria, de risos, não é essa fé dos ditados das pessoas. Ter fé é algo sério, é realmente crer em um Deus poderoso, que vive, que existe, em um Deus verdadeiro. Não somente ter uma teoria ou ter uma fantasia ou uma crença. Bom, então aqui no 31 diz de Raabe, a prostituta, diz, pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu juntamente com os desobedientes, tendo recebido os espias em paz, porque lá em Jericó essa prostituta hospedou aos espias que ia de parte do povo de Deus, para olhar ali como estava toda a situação, e ela os escondeu, e então, porque ela creu que eles eram homens de Deus, que mereciam, que tinha que protegê-los e guardá-los, e deu-lhes comida, deu-lhes hospedagem, e os protegeu, e que foram pelo muro, e assim eles foram guardados e salvos da morte. Então diz que essa prostituta se salvou, diz que ela e sua casa se salvaram no dia que caíram os muros de Jericó, porque ela não pereceu, senão que continuou vivendo com sua família. Este foi o prêmio que Deus deu a ela por ter tido fé. E o 32. E o que mais direi? Porque me faltaria tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, assim como de Samuel e dos profetas. Então diz o apóstolo que ele teria que seguir enumerando tudo o que viveram todos esses personagens pela fé. Todos eles tiveram fé, se salvaram pela fé. Pela fé. Agora sim, tem muitas pessoas que perguntam, e que se é a igreja depois de Cristo os que se salvam, então as pessoas de antes como se salvam? Aqui estamos aprendendo que eles são salvos pela fé, por essa fé de ter crido em Deus. E nós hoje somos salvos pela fé em que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o mesmo Deus que veio e se sacrificou, anulou a lei, e ele, o que crê nele, será salvo e terá a vida eterna. Se vê? Também somos salvos por esta fé, mas já de uma forma já muito diferente. Os antigos ouviram a Deus e creram e obedeceram. E hoje nós ouvimos ao Messias, ao Salvador, ao enviado de Deus, a este Rei justo e cremos nele. Então, o Senhor nos tem também nossa salvação, assim como estes. Diz Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos os profetas, que mediante a fé conquistaram reinos, fizeram justiça, alcançaram promessas, tamparam bocas de leões, apagaram fogos impetuosos, escaparam do fio da espada, revestiram-se de poder sendo fracos, fizeram-se fortes nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Essa é a fé daquelas pessoas. Esta é a resposta para os que me diziam o que é que era destes personagens na antiguidade, que como eram salvos, que se eram salvos ou que se não eram salvos. Porque as pessoas me perguntam, mas é que? Diz que Deus castigou porque o povo de Israel todos estavam pecando e que nenhum tinha sido salvo. Sim, nenhum foi salvo pela lei de Moisés. Nenhum. Mas teve muitos que foram salvos pela fé de Abraão, que é a mesma fé que hoje nós temos. Claro, eles já não são igreja. Eles não pertencem ao corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é depois do Senhor Jesus, quando com seu evangelho forma a sua igreja, que começa a formá-la com seus apóstolos, e aí se forma a igreja do Senhor.
E logo o Espírito Santo é o encarregado de formar a igreja e aperfeiçoá-la. Então, este é o corpo, é a desposada. E estes personagens que acabamos de ler hoje são os convidados à boda. Os convidados à boda do Cordeiro, porque aí em Apocalipse fala de uns convidados, glória ao Senhor. Então aqui no verso 35 diz: as mulheres, mediante a ressurreição, receberam seus mortos, mas outros foram torturados sem aceitar o resgate para obter melhor ressurreição. Quer dizer que Deus fez muitos milagres naquele tempo. Muitos milagres fez o Senhor, muitos ressuscitaram. Ainda no dia que o Senhor Jesus Cristo o crucificaram, nesse dia também teve muitos que ressuscitaram, e diz que as pessoas, pois felizes, que tinham recuperado outra vez seu ser querido que tinha morrido. Isso conta assim a história, e para Deus assim é, e cremos. No verso 36 diz: outros experimentaram vitupérios e açoites, e além disso prisões e cadeias. Foram apedrejados, cerrados, provados, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, cobertos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, atribulados, maltratados. Tudo isso aconteceu na antiguidade e também depois do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu todas essas coisas aos servos ou aos seguidores do Senhor, mas a eles nunca lhes ha interessado isso, nunca lhes interessou essas coisas, senão enfrentar-se, porque Deus é primeiro. E a morte é ganho, e é melhor a morte que a vida, diz assim a Bíblia, porque é melhor estar com Deus, assim dizia o apóstolo. Dizia eu queria estar já com o Senhor, ir-me, mas também eu quero pregar e ensinar as pessoas antes de ir-me, é que eu não sei o que quero, dizia o apóstolo. Assim mesmo, todas essas pessoas pensaram o mesmo. A morte é melhor, estar com Deus, sim. Fomos perseguidos, diz que foram apedrejados, cerrados. Tem muita história, sobretudo aqueles seguidores de Deus, que muitos sofreram a perseguição de uma ou de outra forma. Mas o melhor e mais formoso é viver com Deus, estar com Deus nesta vida e logo também na outra estar com o Senhor. E no verso 38 diz: homens dos quais quer dizer de todas essas pessoas que foram perseguidas e sacrificadas, que sofreram pelas seguir o caminho de Deus, por ouvir a Deus e crer nele, diz, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos alguns, pelos montes, pelas covas e pelas cavernas da terra, alguns fugindo porque tinham que fugir, porque tinham que pregar a palavra de Deus e os perseguiam. Mas a eles nunca interessou essas coisas. Diz, e todos estes, mesmo alcançando bom testemunho mediante a fé, não receberam a promessa? Claro, o prometido, quando o Senhor falava, dizia, não é que você, por exemplo, no caso de Abraão, dizia, tu serás pai de muitas nações. A Moisés também, quando lhe dizia, é que eu vou lhe dar a terra prometida, e é uma terra que flui leite e mel e que tem muitas bênçãos. Vão desfrutar, vão ser felizes, e a todas as promessas. Então, eles fisicamente não viram essa promessa? Vemos em Josué, por exemplo, Josué, quando Deus lhe falou de muitas maravilhas que Deus ia fazer com Josué, que assim como esteve com Moisés, estaria com ele. Entretanto, vemos a luta que teve Josué em sua vida com o povo, e ele morreu, e muitas promessas que o Senhor havia feito, pois ele não as viu cumpridas, mas sim se cumpriram com outros personagens mais adiante, como nós hoje estamos desfrutando promessas que Deus fez a Abraão, glória ao Senhor. Então diz, de todos estes, mesmo alcançando bom testemunho mediante a fé, não receberam a promessa, porque Deus proverá para nós algo melhor. Era que o Senhor estava preparando algo melhor para o futuro. O Senhor não estava tão preocupado naquela época em cumprir a eles as promessas já, porque nosso Deus sabia que essas promessas se cumpririam com Cristo Jesus. E por isso, eles morreram, sem ter recebido todo o prometido, porque Deus tinha preparado que depois de Cristo,
viriam coisas melhores. Então, diz o 40, porque Deus proverá para nós algo melhor, os crentes em Cristo, para que eles não fossem os da antiguidade, aperfeiçoados sem nós. Para que eles não fossem aperfeiçoados, porque se Deus cumpre a eles, então já não teria este plano para cumprir no futuro. Então, ele diz que o evangelho que o Senhor Jesus Cristo fez era mais perfeito e Deus o estava preparando para que nós, os crentes em Cristo Jesus, pudéssemos desfrutar e possamos ser aperfeiçoados com a obra do Espírito Santo. E que eles, os antigos, não foram aperfeiçoados em sua totalidade. Quer dizer, não receberam o todo prometido. Porque Deus, o Pai, tinha preparado que a perfeição viria. Era com Cristo Jesus. Com Cristo viria essa perfeição. E qual era a perfeição? Qual é a perfeição? Quando Cristo Jesus nos diz, por meio do Espírito Santo, nos diz: siga-me, siga-me, porque te darei paz, te darei felicidade, te darei vida nova, porei uma veste nova em ti, uma vestimenta nova, terás virtudes, terás dons espirituais, me servirás, ganharás muitas almas para meu reino, te guardarei, te protegerei dos perigos, não te faltará nada, te sustentarei. Siga-me, porque eu estarei contigo sempre, todos os dias de tua vida. Serei tua sombra. Sempre estarei ouvindo tuas orações, teus clamores. Sempre olharei tuas necessidades, tuas condições. E um dia, depois da morte, te darei a vida eterna. Glória a nosso Deus. Isso se chama perfeição. Essa é a perfeição. E a perfeição Deus a tinha era para nós hoje, depois de Cristo. Não podia Deus ter aperfeiçoado aos antigos. Fizeram obras boas, creram, amaram a Deus, mas Deus tinha algo melhor para nós hoje. Agradecemos a nosso Deus. Como é possível que nós sejamos ingratos? Nós não podemos ser ingratos, nem mal agradecidos com Deus. Não podemos ser distantes, não podemos ignorar ao Senhor. Temos que estar atentos para agradar a nosso Deus, fazer as boas obras, fazer o bem, para que Ele diga que somos justos e justas, para que Ele diga que somos retos, porque a perfeição Ele a está oferecendo. E diz que Ele em sua igreja, o diz em Efésios 4, quando diz que na igreja o Senhor pôs apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a perfeição dos crentes, para que todos cheguem à estatura da plenitude espiritual de Cristo Jesus. Bendito é o Senhor. Agradecemos a nosso Deus, agradecemos ao Pai, que Ele a nós vai nos dar esta perfeição. Agradecemos porque Ele não a deu aos antigos, ainda que tiveram muita fé. Nós hoje também temos fé e Deus vai nos aperfeiçoar. Porque diz que a sua igreja será sem mancha, sem ruga, uma igreja perfeita. Glória ao Senhor. Agradecemos ao nosso Pai, vamos orar. Pai Santo, obrigada, Senhor e Deus Todo-Poderoso, por teu amor, por tua misericórdia, por tua paciência, por este grande amor que tens tido por tuas criaturas, por aqueles seres que tu criastes, que tu formastes, por aqueles que hoje a maioria são ingratos contigo, não se lembram de ti.
Esqueceram que tu existes. Esqueceram e cada um busca seu caminho. Cada um busca seu próprio bem. E não pensam em ti. Não lhes interessa. Mas nós temos te conhecido. Conhecemos-te aqui por meio da Bíblia destes escritos. Escritos que tu tens vivificado com o poder do Espírito Santo. E tens enviado o teu Santo Espírito às nossas vidas. E por isso temos esta grande experiência de saber e conhecer que tu existes pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais e pelos milagres e os prodígios e os sinais que tu tens feito através do tempo, depois do Senhor, faz mais de 2000 anos. A forma como tu tens manifestado, tens mostrado que existe, que és Deus verdadeiro e que nós hoje somos privilegiados de estar em tua presença. Pai, te peço que nos dê a todos sabedoria, inteligência e conhecimento e que nos ajudes para que todos nós te amemos com todo o coração, com todo o nosso ser e te busquemos e que nunca nos apartemos do teu caminho maravilhoso, que sempre andemos por este caminho da perfeição, que sempre nos ensines tua palavra, tua doutrina, que nos corrijas, que nos guie, nos orientes para que façamos as coisas bem. Obrigada, meu Pai, e no nome do teu Filho Jesus Cristo te peço, Senhor. E agora, Pai, te peço, Senhor, pelos seres, por homens, mulheres e crianças que estão doentes, pelos que têm diferentes doenças, de todas as idades, os que estão nos hospitais, ou estão em suas casas, ou em cadeiras de roda, ou os que estão doentes, são doentes da cabeça, doentes do cérebro, os que não podem falar, os que não podem ouvir, os que não podem mover-se, os que não veem. Aquele, Senhor, que vive uma vida triste e aflita, clamando e pedindo misericórdia, cura, pedindo teus milagres, Senhor, que tu faças milagres em cada um. Faz milagres em cada um. Olha as orações de todos. Veja, Senhor, que todos clamam a ti, te pedem por cura, que te manifestes. Também, Senhor, o problema das bruxarias, as feitiçarias, as maldições, atinge a maioria das pessoas e sofrem. Todos sofremos, Senhor, com este flagelo, com esta praga de espíritos. Te peço, meu Senhor, que tu nos libertes e também dês este dom maravilhoso na igreja de expulsar demônios. Que tu respaldes a teus filhos e a tuas filhas com estes dons para que as pessoas sejam libertadas, Senhor. Pai Santo, estamos em tuas mãos. Estamos, Senhor, sob tua sombra. Obrigada, Pai, por ouvir-nos, por ver-nos. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos e ensina-nos a orar. Ensina-nos a apresentar-nos diante de ti com palavras sábias, coerentes, para poder, Senhor, convencer-te a ti. Para poder, Senhor, que tu, Senhor, ouças a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, a orar. Ajuda-nos, Senhor, a falar-te, porque tu estás perto de nós. Te peço, meu Senhor, que abençoes a todas as pessoas, a todos os irmãos e irmãs da igreja em todos os lugares. As pessoas por primeira vez, abençoe-os também, as pessoas recentes. Também dás a cada um uma porção do teu Espírito, que sintam felicidade, alegria e paz em seu coração. Obrigada, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo. Bendito e louvado o teu nome para sempre. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Glória ao Senhor. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Um abraço para vocês. Para as crianças, beijinhos. Deus abençoe. Até breve. Obrigada.